Vamos lá, galera. Estou de volta para mais um vídeo do nosso devocional, gente. Eu tava uns 3 dias aí offline mesmo de rede social, de WhatsApp e também tava de jejum também. E isso foi um período bem interessante que Deus me chamou para fazer e foi muito bom. Eu passei pelo vale e hoje foi um dia que eu saí do vale. Hoje foi à tarde, assim, foi o dia assim que abriu um pouquinho as portas para mim. Estava preocupado com algumas coisas. E isso me deu um norte, eu sabia que eu ia gravar o vídeo, mas não existe um momento melhor para gravar esse vídeo porque eu estou entusiasmado, empolgado e já tive um discipulado hoje e isso me deu um norte. Hoje eu vou ministrar uma palavra bem curta na nossa célula, né? Facilitar na verdade, a gente vai compartilhar sobre a mensagem da cruz, mas no nosso devocional de hoje, que eu sei que vocês também estavam sentindo falta, Uma Vida com Propósito, nosso devocional com a capa linda e maravilhosa. E nós vamos falar sobre transformado pela verdade. Gente, transformado pela verdade, nosso dia 24. Não estou seguindo o padrão do dia dos anos, né? Estou seguindo de acordo com aquilo que eu estou vivendo e isso está sendo muito gratificante para mim. Como eu já tinha lido no meu período de jejum, eu tenho 2 indicações para fazer. Um dos livros ele não está aqui, o outro eu acredito que esteja por aqui. Sim, achei ele. Esse aqui, ó. Coisas Ainda Maiores. Eu vou indicar esse livro para vocês lerem. Livro que eu li em um dia. Eu li uma parte da noite de ontem e foi na parte da noite de ontem e no começo do dia. Então demorei um dia para ler um livro de 193 páginas. E teve outro que era Vinho Novo. É uma indicação do nosso grande pregador Luciano Subirá. Um livro sensacional, gente. Vale a pena vocês lerem. E vamos ao nosso devocional. A verdade que nos transforma, ou transformado pela verdade. Então, já começa com a frase que a gente já vai caminhar aqui. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos mentiras pela verdade. Jesus orou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Jó disse, dei mais valor às palavras da sua boca do que o pão de cada dia. Pedro aconselha, desejem de coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Gente, esse capítulo ele vai falar muito sobre a palavra de Deus, que é a verdade para nossas vidas. Rogério, beleza, então tu vai falar sobre a Bíblia agora? Não, eu vou falar sobre a Bíblia, mas de uma forma diferente, que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela contém toda a história do povo cristão e toda a história que você precisa saber. Contém as verdades sobre a sua vida, contém as verdades sobre a minha vida, contém as verdades sobre a vida de todo mundo. Mas ainda assim, a própria palavra, ela fala sobre a verdade. E a verdade que liberta a gente é o próprio Cristo. Então nós vamos falar sobre isso nesse capítulo de hoje. Gente, quando se fala de revelação, eu gosto de usar essa palavra, revelação. A própria palavra, ela responde revela ação. Então ela revela uma ação. Então quando você vê, você age. Quando você vê, contempla, você age. E é uma das coisas que eu tenho caminhado durante esse meu período. Gente, não é fácil você caminhar. Existem obstáculos que você vai passar. Esse ano de 2026 tem sido desafiador, tem sido um ano bem desafiador para mim. Mas graças a Deus, Deus me deu já um alívio de refrigério nesse dia de hoje. E nós vamos crescer mais um pouquinho. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que é interessante é que tudo que nós fazemos tem que estar alinhado à palavra. Nosso andar, nosso agir, nosso comer, nosso vestir, tudo é alinhado à palavra. Quando nós desviamos nossa atenção da palavra, nós falhamos. Quando nós olhamos para qualquer outra coisa, nós falhamos. Então, quando nós queremos respostas longe da palavra, nós falhamos. Nós não teremos respostas da palavra. Uma coisa que o meu pastor ele falou hoje para mim, e é interessante quando pessoas testificam ou já comunicam aquela verdade que Deus já tinha falado para você. Existe um texto na Bíblia, eu não lembro a referência agora, eu sou péssimo de referência, gente, mas eu lembro das histórias e isso anima meu coração. Quando Jesus
vai aparecer para os discípulos. E Tomé não está incrédulo, ele só diz assim: se eu ver os furos nas mãos, se eu tocar no seu lado, eu vou crer. Jesus aparece, olha para Tomé, olha meus furos, toca no meu lado e creia. Tomé, sim, eu acredito que o Senhor é filho de Deus, provar seja o nome. Então ele começa a crer. Só que quando você percebe, Jesus olha assim: porque você tocou e porque você viu, você creu, felizes são aqueles que não viram e creram. Quando o pastor me falou isso, hoje quase meus olhos se encheram de lágrimas, porque já era algo que Deus falava para mim. Eu desejava muito ver meu Cristo dessa forma, ver pessoalmente, tocar, eu queria sentir, queria abraçar Ele. E eu percebi que o que o meu pastor falou hoje para mim foi algo que foi meio que um divisor de águas. Questionei algumas coisas, claro, mas uma das coisas que eu entendi no caminho que eu estava voltando para casa, eu falei assim: então eu preciso crer, eu preciso andar pela fé. E a palavra vai falar justamente isso: o justo viverá pela fé. Quando a gente serve, quando a gente doa, quando a gente entrega tudo, a gente está vivendo acreditando na recompensa que vem do Senhor, não uma recompensa de homens. Gente, recompensa de homens, ela é falha. Então, quando você caminha para ganhar uma recompensa de homens, você realmente não está buscando aquilo que realmente vai durar para sempre, que é a recompensa do Senhor. Então, até agradeço meu pastor nesse vídeo. Se um dia ele assistir, eu agradeço por essas palavras. Essas palavras hoje me ajudaram muito. E isso é uma forma de honrar ele nos meus vídeos. Pastor Lúcio Rodrigo, tá? Pastor Chapadinha, na Avenida Taliba Vieira. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais aponte a direção errada. Tudo nela, Paulo explica, tudo na Escritura é a palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas para corrigir e mostrar-lhes como viver. Uma das coisas que eu coloquei do lado, eu sempre gosto de fazer alguma anotação, se aquilo me chama muita atenção, eu faço uma anotação através de uma pergunta. O que a Bíblia diz sobre essa decisão que você deseja tomar? Então, quando a gente tem uma decisão muito grande para tomar, a gente tem que se perguntar: o que a Bíblia diz? Ou a gente poderia melhorar muito mais a pergunta: o que Jesus faria nessa situação em que você está querendo tomar essa decisão? Qual seria a atitude de Jesus nessa situação? E isso é interessante, para você refletir com relação à palavra, porque ela é sempre útil para nos ensinar. Apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante, depositaria confiança total na Bíblia. Isso são as palavras de Billy Graham, quando ele atravessou um período de dúvidas. E ele simplesmente parou e disse assim: não, apesar de tudo que eu não consegui entender na Bíblia, eu vou seguir ela e depositar total confiança nela, independente de que eu acreditar ou não. Ele ia acreditar na Bíblia. Uma das coisas que eu lembro, que eu vou dar crédito agora para o Vitor, que vai pegar na nossa conferência da Jesus Experience, que justamente foi interessante. Eu estava nos meus dias e uma das perguntas que ele me fez foi até uma pergunta que até me arrepia tanto. Ele me fez uma pergunta que foi uma pergunta sensacional para mim. Foi: o que você tem a perder? Isso eu estava lá em São Luís e ele me fez essa pergunta. Minha resposta naquele momento, pela minha situação, pelas minhas circunstâncias, era nada. Eu não tenho nada a perder. E uma das coisas que é interessante é que você pode entender essa pergunta hoje para sua vida. Isso foi uma experiência minha, mas é uma experiência que você pode tentar. Pergunta: o que você tem a perder hoje? Porque isso vai determinar como você vai seguir Cristo. Hoje eu entendo que quanto mais eu perco, mais eu ganho diante do Senhor. Então, quanto mais necessitado eu me sinto, mais eu preciso do Senhor. Mais eu preciso ter fé, mais eu preciso confiar. E às vezes a resposta vem quando você está andando, tentando e caminhando naquela direção, buscando, clamando, gritando, dizendo assim: Deus, eu não sei mais o que fazer. Hoje eu estava debaixo de uma árvore, eu estava orando a respeito do assunto, eu já estava clamando, eu falei: Senhor, eu vou tentar, mas se não tiver nenhuma situação, será que eu vou ter que largar tudo e perambular pelo mundo e sair pregando o evangelho? Seria uma loucura, né? Mas era uma das coisas que eu falei: Deus, eu vou tentar o máximo que eu puder. E
acreditar na palavra. Para mim, isso é o mais importante, é acreditar que a Bíblia tem todas as respostas para aquilo que eu preciso. Mas não necessariamente para o que eu preciso, mas para aquilo que eu preciso caminhar e andar. O que a Bíblia diz a respeito? Determine que, quando Deus lhe mandar fazer uma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Que a ordem faça sentido para você, que é não, independente da sua vontade. Quando fala sobre a palavra de Deus, eu penso o seguinte: eu não devo me mover pelo aquilo que eu vejo. Porque às vezes nós homens, nós somos falhos com relação ao que nós olhamos. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós olhamos, porque aquilo que nós olhamos faz a gente agir pelo olhar e não agir pelo aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa na rua e eu sinto vontade de orar por ela porque eu vi, existe um sério problema. Eu olhei, agora eu vou orar por ela. Só que eu preciso entender que eu tenho que orar por qualquer pessoa, apresentar Jesus para qualquer pessoa, mas eu preciso saber, dentro de mim já existe um desejo, já existe uma vontade que está caminhando no meu coração antes de eu encontrar essa pessoa, antes de ver essa pessoa. Então eu preciso estar submisso à vontade de Deus antes de sair de casa. Porque quando eu digo assim, Deus, usa-me hoje, eu tenho que estar preparado para que a primeira pessoa que eu olhe, eu já sinta que Deus quer falar comigo. Só que antes disso eu já estava preparado. Deus já me falou assim, você vai orar por alguém hoje. E pode ser que na hora que eu bater o olho nessa pessoa, eu sinta a vontade de orar. O problema é quando a gente inverte isso. A gente se acha tão espiritual, a gente se acha tão santo, que na hora que a gente bate o olho numa pessoa, vou orar por aquela pessoa. E às vezes a pessoa não está naquilo. Deus não está naquilo que você está achando que deveria. Entendeu? Então às vezes você acaba confundindo e metendo os pés pelas mãos. Então tome muito cuidado, porque quando Deus fala uma coisa, Ele nunca vai se contradizer. E um adendo aqui, já enfrentei algumas pessoas na rua e eu fiquei irado com uma coisa. Fiquei muito zangado com uma coisa. Que existiam pessoas que estavam oferecendo uma oração para que eu pudesse dar atenção para elas, para poder me oferecer um livro para eu poder comprar. Como se eu tivesse ficado em dívida para comprar aquele livro. Isso aconteceu 2 vezes comigo. A primeira vez eu deixei e eu fiquei assim muito frustrado. Eu falei, cara, sério? A pessoa orou simplesmente só para que eu comprasse um livro? Isso é errado. Eu na minha opinião. Mas eu falei assim, mas se ele tivesse me oferecido o livro e eu não tivesse aceitado, não tivesse, eu posso falar dos meus livros e tal, e depois ele disse assim, mas eu posso orar por você independente de você comprar os livros? Não. Seria muito mais interessante, porque a bênção, ela seria dada, independente se a gente vai comprar um livro ou não, mas a mensagem que ele ia passar para mim era outra. Só que aí quando veio essa segunda pessoa, eu já reconheço quem são eles, né? Ele disse assim, eu posso orar por você? Eu falei assim, eu tive que falar assim, olha, eu sou cristão e eu agradeço a oração, mas não preciso no momento. Tipo assim, porque eu já sabia que ele não queria orar por mim, ele queria vender livro para mim. E isso me incomodou a esse ponto de tomar essa atitude. Rogério, mas é errado, você deveria ter feito isso. Gente, essa é a forma como eu estou lidando com algumas situações. Não quer dizer que estou certo, não quer dizer que isso é a maneira que eu vou ensinar vocês a fazerem. Isso foi como eu agi. E se eu estiver errado, me perdoem e a gente vai seguir no nosso devocional. Certo. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão, com o professor da Bíblia, você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha, no espírito de humildade, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e regada no seu coração, tem poder para salvar a sua alma. Não se pode assistir a televisão durante 3 horas e esperar o crescimento lendo a Bíblia apenas 3 minutos. Gente, uma das coisas que eu experimentei nesses 3 dias de jejum foi justamente esse consumo de literatura edificante. Eu bati o recorde porque eu li 2 livros em 2 dias de jejum. Eu nem cheguei a ler, mas eu li o livro de Jó inteiro. Estava terminando o livro de Atos, faltam alguns capítulos, mas foi 41 capítulos de Jó. Eu acho que eu tinha terminado algum livro anterior e fui para Jó. 41 capítulos de Jó e 26 capítulos de Atos.
Então, no total, dá 67 capítulos da Bíblia que eu li em 3 dias, coisa que eu não faço num dia comum, normal. Mas é porque eu tinha tirado o celular, eu tinha tirado redes sociais, eu tinha tirado todo o contato com tecnologia. Então, isso me fez focar muito mais nessa literatura. Então, se você quiser ler mais, retire o celular por pelo menos um dia já para ajudar você. Uma das coisas que é interessante é que eu me lembro que teve uma pregação em São Luís, que é justamente para pontuar que Deus pode ensinar, ou pode falar até mesmo do professor mais enfadonho. Eu me lembro que eu gostava muito da pastora Ramen, do pastor Elso, do Lúcio, os pregadores que eu achava sensacionais na hora que eles pregavam e como eles pregavam, me envolviam, me encantavam. Até hoje me encantam esses pregadores. E um belo dia, eu me lembro que acho que foi um Tadel ou foi um culto comum, e foi um outro pregador que subiu. E era um pregador que eu não tinha afinidade com a palavra dele. Mas me lembro claramente, não lembro exatamente as palavras que Deus me falou, mas eu me lembro que Deus falou comigo através dele. Olha, é a minha palavra que é importante. E ele está pregando a minha palavra. Respeite. Tipo assim, foi o que eu entendi. A partir daquele momento, eu entendi que a gente tem que filtrar aquilo que o pregador fala, mas não quer desprezar o ministro que fala a palavra do Senhor, principalmente quando defende a Cristo. E isso foi muito interessante, porque hoje, quando cada pessoa que sobe lá, ela desperta dentro de você uma das coisas. Alguma coisa vai despertar dentro de você e Deus vai falar através de você, ou seja, através da vida dele, ou através da palavra que ele trouxer para você. Deus orientou aos reis de Israel sempre manterem por perto uma cópia da lei. Ela deverá guardar consigo todo o tempo e ler todos os dias. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos para ler do seu dia, a ler a Bíblia, 1 ano terá lido toda ela. Interessante é que uma das coisas que eu até falei com o nosso amigo Eduardo, né, que já teve alguns vídeos que nós gravamos com ele junto, que eu falei assim, Eduardo, Deus ele está antecipando algumas coisas para mim, não sei porquê, mas está antecipando. Então, quando pessoas começaram a querer se programar para fazer a leitura da Bíblia toda, isso Deus já tinha falado comigo para fazer, sem pular nenhum capítulo, sem pular nenhum versículo, sem pular nenhum livro, e ler a Bíblia toda. Por exemplo, eu pulei para Atos porque Deus me direcionou nesse período de jejum ler Atos. Mas eu vou voltar para Jó, que já tinha terminado, e agora eu vou entrar em Salmos, que é um dos livros que eu acho muito massa, porque é um livro de oração. Mas uma das coisas que eu entendi Deus já tinha me direcionado para eu ler a Bíblia. E eu tive um compromisso há muito tempo atrás que eu não tinha constância em ler a Bíblia. E eu fiz uma resolução com Deus que até hoje eu consigo manter ela de forma muito fiel ao Senhor. Eu digo, Senhor, pelo menos um capítulo eu vou ler da tua Bíblia, da tua palavra todos os dias. Pelo menos um capítulo. Quando eu estou com muita preguiça, muita preguiça mesmo, eu vou lá para um livro de Salmos e leio um capítulo. Leio um capítulo de Salmos. Geralmente um capítulo pequeno, mas eu leio um capítulo. eu burlo um pouquinho, sim. Mas é interessante porque eu nunca deixo de me alimentar da palavra. É importante nunca deixar de se alimentar da palavra. Às vezes eu leio a palavra pela manhã e às vezes à noite eu leio também. Só que teve dias que eu chegava cansado e eu não lia pela manhã. Por exemplo, hoje eu já não li pela manhã, mas eu vou ler agora pela tarde. E pela noite também. E uma das coisas que eu entendi é que a gente precisa meditar, e não só ler, mas meditar, é pensar na palavra, pensar naquilo que a palavra está falando, porque isso vai entrar no nosso coração e vai criar um ciclo de instrução dentro de você. Então, hoje, eu lido dessa forma. Rogério, eu não consigo ler a palavra. Leia um capítulo por dia. Um capítulo. Comece com o Novo Testamento, comece com os livros dos Evangelhos, Atos. Comece assim, um capítulo por dia. A sua Bíblia é marcada de um capítulo. Você lê de um capítulo a outro por dia e você consegue fechar aquele capítulo.
A verdade, ela vai libertá-lo, mas no começo pode fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende o nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças, por isso a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Rogério, porque nós não conseguimos praticar a palavra, porque a palavra ela exige que nós mudemos a nossa natureza pecaminosa e errônea. Estava comentando hoje isso com o meu pastor e eu falei assim, meu pastor, eu pensei em desistir hoje. Pensei em, não vou falar nada para o meu pastor, principalmente que é um novo discipulado que eu estou começando com ele. E eu pensei em desistir mesmo. Mas uma das coisas que eu tinha dentro do meu coração e tinha certeza é que apesar de eu saber que eu não queria expor a minha vida, me despir da frente dele e mostrar todas as minhas sujeiras, eu sabia que só existia um caminho para eu crescer, que era justamente me despir e mostrar, olha, tá, tem uma ferida bem aqui, tem outra ferida aqui, eu estou sujo bem aqui, eu estou escondendo isso aqui. Então, hoje, conversando com ele, eu teve esse detalhe. Então, a gente vai praticar a palavra e a gente vai ser transparente justamente nisso, quando a gente começa a ser transparente. Eu falei isso para ele, que não seria fácil, nem para mim e nem para ele seria fácil, mas que a gente, eu acho que, eu não sei, não lembro se eu falei dessa forma, mas que iria tentar, né? Queria ser de pouquinho em pouquinho, né? E algumas das coisas a gente está caminhando. Acredito que nesse 2026 eu vou ser amassado, mas que tudo seja para a glória do Senhor. A melhor maneira de se tornar praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou a reflexão sobre a palavra de Deus. E tem uma pergunta bem interessante. O que Deus já me pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? E eu me questionei um tempo isso e eu falei assim, não, até agora nada do que Deus me pediu na palavra eu ainda não comecei a fazer, mas eu estou caminhando naquilo que eu tenho lido. Hoje a palavra não é mais como eu fazia antigamente. O Senhor fala comigo, aí eu botava um dedo e tinha lá. Hoje eu já entendo a palavra totalmente diferente. Existe um versículo, que o versículo fala comigo, eu preciso entender o que eu tenho que fazer ali. D.L. Moody fala o seguinte, a Bíblia não foi concebida para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Gente, toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Existem poucas coisas hoje que eu leio, e eu tenho lido bem poucos, porque eu sempre quero ler coisas que vão me direcionar para aquilo que eu estou buscando no Senhor. Que é ouvir o Senhor, que é seguir a palavra dele, seguir o caminho, seguir o chamado, o evangelho. E entender que a Bíblia, ela não é a resposta para que eu cresça, para que eu me edifique, para que eu tenha rios de ouro, para que eu seja um cara tão rico quanto Salomão. Não é para isso que ela veio. Ela veio para transformar minha vida. Ela veio para transformar o meu caráter, me fazer um homem diferente. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Terei que me expor, terei que me humilhar. E uma das coisas que é interessante é que quando você... Eu falo isso, eu já falei isso para algumas pessoas, eu vejo isso em alguns pregadores, eu vejo isso na nossa igreja, eu vejo isso diante de pessoas que são usadas pelo Senhor, que quando elas são usadas pelo Senhor, em momentos depois em que essa unção que vem sobre elas de ser usadas, elas vão para o pó, elas se sentem humilhadas, elas se sentem como se tivesse feito a pior coisa do mundo, mas ao mesmo tempo entendido que tinham feito no Senhor. Vou dar um exemplo bem simples. Em alguns momentos em que eu já fui compelido a falar em público, dentro de uma roda, mesmo na minha própria igreja, em alguns momentos eu já baixei a minha vista, já coloquei meu joelho no chão e eu pedi perdão para Deus. Deus, tomara que eu não tenha falhado nada que tenha sido contra a tua palavra. Senhor, eu tentei o máximo ser amoroso, tentei o máximo ser gentil. E, por favor, tenha misericórdia de mim, para que eu não tenha falhado. E muitas vezes eu me senti muito, mas muito humilhado. E uma das coisas que eu falo para você é justamente isso. Se você está sendo muito usado, você lê a palavra, você recebe uma revelação e você só bate nas pessoas com a palavra, você exorta, você diz, cara, você é o cara, você é o cara. Quando você faz tudo isso, se depois que você é todo cara,
você não for ajoelhar depois, se você não for ser humilhado depois, eu acredito que você não foi usado por Deus. Minha opinião, daquilo que eu já vi. Todas as pessoas que eu já vi andarem debaixo de Jesus, diante do Espírito Santo, diante de uma unção, de empoderamento, de orar por pessoas. Em algum momento essas pessoas já se sentiram humilhadas depois. Pessoas que estavam em pé, estavam ajoelhadas, clamando ao Senhor por misericórdia, para que Deus tivesse misericórdia delas. A pergunta é, Rogério, a gente tem que se sentir assim toda vez? Eu sei, é bem melhor que a gente se sinta assim todas as vezes. Quando eu gravo vídeos para vocês, eu tenho muito temor em tudo aquilo que eu falo para vocês, porque isso é aquilo que eu tenho vivido, e eu tenho vivido de uma maneira em que hoje eu consigo falar para vocês sobre inúmeras coisas, e tem assuntos que eu não vou poder falar porque ainda não vivi, mas tem assuntos que eu vou falar de acordo com aquilo que eu vejo, daquilo que eu vejo na palavra, e tenho caminhado. Mas uma das que eu tenho vivido é, assim que eu dou um passo em direção a ensinar alguém na palavra, eu tenho que dar um passo em relação à humilhação, ajoelhar e clamar pelo meu Deus, para que Ele me ajude, para que aquilo que eu fiz não tenha sido em vão, que aquilo que eu falei tenha sido realmente Ele falou. Porque muitas vezes Deus faz a seguinte forma comigo, não sei como é com vocês, mas comigo tem sido dessa forma. Ele me dá uma impressão estranha. Eu costumo falar, olha, senti uma impressão, talvez Deus queira fazer isso, eu não sei. Vou lá, falo com a pessoa, faço isso, depois eu dobro meu joelho, oro, choro, às vezes eu procuro e depois eu vou com a pessoa, cara, fez sentido aquilo que eu falei pra ti? Se não fez sentido, foi eu, me perdoe. Se fez sentido, foi o Senhor. Costumo falar dessa forma, se fez sentido, foi o Senhor. Se não fez sentido nenhum, foi eu. Eu conto esse testemunho hoje, que é uma coisa bem interessante, a gente nunca sabe quando você vai ter resposta daquele testemunho. Mas tem uma amiga minha em que eu dei um livro para ela que é totalmente aleatório, um livro de literatura normal, não era nem um livro de biografia, nem um livro de literatura cristã. E dentro desse livro, acho que não foi nem dentro do livro, eu acho que eu dei dentro do livro, eu escrevi uma frase e eu coloquei nesse livro. No momento, eu senti que não faria sentido nenhum, mas eu sabia que era a única coisa que eu poderia fazer para ela. E eu dei o livro para ela e depois de um tempo ela até me falou que aquele livro naquele momento não edificaria a vida dela, eu fiquei até triste porque era um presente. Eu sabia que aquilo que estava dentro do livro ia edificar aquilo que eu falei, só não sabia como. Passou-se um ano depois, tivemos um evento na igreja, tivemos um período de jejum, o pastor falando, eu estava lá em período de jejum, nós estávamos me comunicando. Essa mesma amiga, no último dia de jejum, ela falou, Rogério, qual é a possibilidade de Deus falar isso bem aqui? Aí ela mostrou o bilhetinho. Pois é, foi o que o pastor falou hoje, ministrou, que Deus fala de muitas maneiras, tal, que a gente precisa aprender a ouvir, precisa aprender a entender. E isso eu já tinha entregado para ela um ano atrás. E uma das coisas que eu falo para você é justamente isso. Às vezes a gente não vai entender, mas às vezes a gente vai ter que dar um passo e crer que Deus está usando você para fazer alguma coisa. E você confiar. Depois do acampamento, eu sempre pensava assim, Deus, poxa, antes do acampamento em que eu estava errado, eu estava falhando, que eu estava mentindo, eu estava fazendo as piores atrocidades, o Senhor estava falando comigo e eu estava sendo usado claramente para ajudar outras pessoas. E agora que eu encontrei o Senhor, que eu vi o Senhor, que eu estou no caminho com o Senhor, por que você não está falando comigo para usar outras pessoas? E ao longo desse tempo, desse ano, 2025 e 2026, eu comecei a perceber que as poucas vezes em que Deus me usou, que na verdade foram várias vezes, foram em coisas simples que eu não dei valor no começo, mas eu caminhei nisso e eu entendi. Eu simplesmente olhei para tudo isso e falei, Deus, obrigado. O Senhor me usou. Eu é que não tinha percebido. E eu declaro isso na tua vida. Espero que esse vídeo de hoje abençoe sua vida. Espero que os próximos vídeos continuem abençoando sua vida. Com certeza eu vou testar mais alguns formatos de vídeos verticais, mas eu vou sempre tentar continuar com os vídeos horizontais. É isso aí, os vídeos horizontais, para
somar na sua vida de alguma forma, com literaturas, com indicações de livros, ou com livros que que eu estiver lendo, alguma inspiração que eu vi através desse livro, ou algum conteúdo mais direcionado com relação à Bíblia. Eu espero muito fazer o máximo, gente, através desse canal, ajudar você. Futuramente, isso vai ser possível. Gente, desculpa, comi peixe hoje, fiquei arrotando bastante, mas obrigado por terem permanecido até aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!